do que está acontecendo no Irã, para que entendamos que o problema é maior do que se espera, do que se acredita, do que está sendo reportado pela mídia em geral. Há um comentário feito por um general que é o responsável, o chefe dos espiões. Este indivíduo na tela é basicamente da Guarda Revolucionária. O general de brigada Mahil Kademi, chefe de inteligência do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que é essa Guarda Revolucionária, a qual obedece ao líder supremo. Espero que não pareça um trava-língua, Mas o Irã considera que um cessar-fogo com Israel é uma nova fase, mas de uma guerra em andamento, segundo ele. Segundo eles, estamos em um cessar-fogo, mas como parte de um conflito aberto, uma guerra aberta, por assim dizer, certo? Quando começou o cessar-fogo? Foi em 24 de junho. 24 de junho é quando começa o cessar-fogo. Já passou 24 de julho, já passou um mês e estamos indo para 24 de agosto, agora estamos em 9 de agosto. Parece que já vão se completar quase 2 meses de cessar-fogo, entre aspas, porque houve uma série de ataques ou de sabotagens muito evidentes. O Irã afirma que a guerra não acabou, embora não o reconheça abertamente. Estamos em uma pausa temporária, declara o general de brigada Mikhail Kademi em um discurso por ocasião da cerimônia de comemoração dos 40 dias ou 40 dias de Enmashad, em memória do predecessor Mohammad Khanezi ou Kazemi, que, aliás, perdeu a vida no ataque aéreo israelense durante esse conflito. Os 12 dias. O inimigo, diz ele, está realizando operações cognitivas, guerra de inteligência e ataques psicológicos, com a esperança de criar uma crise interna. Portanto, a população e os funcionários devem agir com vigilância, acrescentou ele. Essa é a paranoia ao máximo, gerando algumas. Bom, ontem foi um dia duríssimo, uma série de enforcamentos que o regime iraniano fez com a população. Dizem, esse é espião, isso, aquilo, e mandam pra forca, uma loucura tremenda. Então se vive uma paranoia tremenda, e agora, de quem se suspeitar, cuidado, Dentro do Irã, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, José Salami, o comandante da Força Aeroespacial, Amir e outros mais. É importante recordar que muitos deles já faleceram, ou seja, já perderam a vida. Foi destruída parte da estrutura dos altos comandos militares, não todos, mas sim vários dos mais importantes. E isso deixou o líder supremo muito nervoso, e deixou o líder supremo nervoso porque também se acredita que, na verdade, não é só acreditar, sabe-se, tem-se certeza de que há uma infiltração muito grande dentro do governo iraniano. Há alguns, não se sabe quem, que passam todas as informações exatamente como faz Israel. Então eles já fizeram de tudo, pararam de se comunicar entre eles, pararam de usar certos tipos de sistemas. Tudo que Israel sempre está alguns passos à frente, sabendo exatamente qual será o próximo passo, independentemente do que tenha acontecido. É como se eles ouvissem e vissem tudo o tempo todo, sem surpresas. E é especificamente no caso iraniano que eles têm essa parte de inteligência bastante controlada até agora. Também advertiu o Reino Unido, a França e a Alemanha o chamado E3 contra a ativação do chamado mecanismo de retrocesso que desencadeou as sanções das Nações Unidas. O E3. O Reino Unido, a França e a Alemanha estão buscando restabelecer as sanções da Organização das Nações Unidas contra o Irã, deixando os iranianos muito apreensivos. Por outro lado, as equipes de ataque encoberto de Israel teriam destruído as defesas aéreas do Irã, de acordo com o que foi relatado. Israel estabeleceu uma rede de dissidentes iranianos e recrutas não iranianos ao longo dos anos para eliminar altos funcionários. Em uma guerra de junho, no que foi o 10 de junho, e com certeza relatam agora, pois os pilotos israelenses já estavam sobrevoando secretamente o Irã desde 2016. Conheciam bem a paisagem e já haviam explorado rotas para minimizar a chance de detecção. Isso foi informado pela ProPublica em uma investigação que eles fizeram, na qual determinaram que Israel estava voando sobre o Irã desde 2016. E que eles sabiam exatamente os pontos onde poderiam correr perigo, e essas foram as áreas que atacaram primeiro. Então, a operação de espionagem teria envolvido uma vasta rede de recrutas locais que foram ativados no segundo dia da guerra, no dia 14 de junho,
para lançar ataques coordenados para desativar as defesas aéreas e os lançadores de mísseis. O que significa que 100% das baterias antiaéreas atribuídas ao Mossad pela Força Aérea foram destruídas, de acordo com o que diz a ProPublica. Ou seja, tudo o que era conhecido, todas as lançadoras foram destruídas, por isso os aviões entravam e saíam como se nada. Segundo o relatório, comandos treinados por Israel recrutaram pessoas no Irã e em países vizinhos, onde foram sendo espalhados por todo o país, para executar ataques internos. A inteligência israelense usou empresas de fachada para enviar o equipamento necessário ao Irã legalmente. Então, bem, isso faz parte do que está acontecendo neste momento. Aliás, mudando de assunto, 6 soldados libaneses teriam perdido a vida em uma explosão em um depósito de armas do grupo terrorista Hezbollah. Atenção, soldados libaneses não são o mesmo que Hezbollah. Os soldados libaneses, na verdade, são contra o Hezbollah. Então, eles estavam lá investigando e, de repente, se deparam com um depósito de armas do Hezbollah. E, por algum motivo, acabou explodindo. Isso não está muito claro como e porquê, mas obviamente está sendo investigado. Fique atento a esse assunto, porque tem algo estranho aí. Parece que há um conflito interno entre o governo libanês e o Hezbollah que está crescendo cada vez mais. Esse é um tema muito interessante, muito importante. Também outro assunto que chama a atenção e que foi destacado pela Euronews. Essa agência de notícias comentou algo muito importante sobre a próxima fase que o Irã está tomando. Em vez de passar para o tema das operações, digamos, atômicas nucleares, agora estaria focando no ópio. O Irã considera que o cultivo controlado dessa papoula, dessa flor, dessa planta, poderia fazer parte do seu próximo projeto. O Irã está estudando autorizar o cultivo dessas plantas para fins estritamente, segundo eles, medicinais. Isso é o que diz o secretário-geral do Estado-Maior. Antinarcóticos. A proposta surge devido à diminuição das importações do Afeganistão, ao aumento da demanda farmacêutica e à baixa qualidade do ópio obtido por contrabando. Segundo as conversas internacionais, o Irã tem o direito de cultivar papoula para uso médico, quase como também chamam as plantas. Ele afirma que, antes da proibição, o Irã era um dos 7 países autorizados a produzir ópio legalmente. Após o protocolo de 1953, a falta de produção interna transformou o Irã em uma rota-chave do crime organizado. Agora eles querem fazer de forma legal, segundo eles, não é? Bom, isso também me chama muito a atenção. Vamos ver o que acontece, quais são as intenções nesse assunto. E bom, já há uma reação por parte do Líbano. Ou seja, o governo libanês reage ao comentário dos iranianos, não é? E é neste ponto que o assunto começa a se intensificar. Porque o Líbano normalmente ficava calado quando o Irã falava. Agora não, isso já não acontece mais. O Líbano condenou energicamente as declarações de Ali Akbar Velayati, o principal assessor do líder supremo Ali Khamenei, sobre o desarmamento do Hezbollah. O Ministério das Relações Exteriores do Líbano classificou o comentário como uma interferência flagrante e inaceitável nos assuntos internos do país. Velayati afirmou que o desarmamento do Hezbollah é um sonho que não se tornará realidade, acusando os Estados Unidos e Israel de ditarem essa política, de dizerem exatamente o que fazer e não fazer. Beirute. O governo libanês adverte que não vai permitir que nenhum partido externo, seja amigo ou inimigo, fale em nome do povo e reivindique tutela sobre as decisões soberanas. Ou seja, não se envolvam. E ele está dizendo isso para todos. Dessa vez ele falou para todo mundo. Não importa se é Irã, Estados Unidos ou Israel, eles dizem, não se envolvam aqui, deixem nossa soberania, deixem que a gente haja contra o Hezbollah. Se quisermos proibir as armas, nós proibimos e ponto. Mas o líder supremo não tem nada que se meter, nem o Irã, nem mais ninguém. Então, isso é muito interessante. Muito interessante porque talvez o próprio Líbano acabe esmagando isso. Rebelião que por anos gerou muitos problemas aos próprios libaneses. E que o Líbano, de ser um país que tinha um certo nível de prosperidade, que estava avançando, que tem turismo, tudo isso desmoronou por causa do radicalismo do Hezbollah e eles já estão envolvidos em uma crise duríssima há muito tempo. O que o Hezbollah fazia era liberar muito dinheiro que vinha do Irã
e de questões do crime organizado que eles controlam na região. Então eles davam muito dinheiro para a população e esse dinheiro acabava comprando muita gente. Há cerca de 20, 30% da população que nos apoiava. Mas isso também está mudando, aparentemente pelo menos. Vamos ver se isso vai se confirmar com o tempo. Sendo assim, entre Irã, Israel, Líbano, entre esses grupos radicais, estaremos comentando quais serão as operações dos próximos dias de Israel sobre Gaza. É um tema que está acontecendo neste momento e que vamos conversando, pois acredito que na transmissão da noite. Enquanto isso, vamos então ao próximo vídeo.